Tudo começou em meio a um silêncio estranho, um silêncio que gritava. As árvores ao meu redor estavam imóveis, cobertas por um branco pálido que refletia a ausência de vida. Eu sentia meu corpo afundar na neve, como se a terra estivesse me engolindo. O frio já não cortava, anestesiava. Meu nome é Elias e naquele momento ferido, esquecido pelo meu próprio batalhão, tudo que eu tinha era a respiração fraca e a consciência se apagando devagar. A guerra me engolira e eu não lutava mais para vencer, eu apenas lutava para existir. Foi quando ouvi passos, suaves, hesitantes, mas reais. Abri os olhos com esforço e entre os galhos cobertos de gelo surgiu uma figura improvável. Uma jovem de rosto sereno, olhos atentos e mãos firmes. Sua aparência destoava da brutalidade do cenário. Ela não vestia farda, nem carregava armas. Apenas uma bolsa de couro e um olhar que parecia procurar alguém. Quando me viu, correu até mim. "Você está vivo?" perguntou a voz baixa, o medo evidente. Apenas murmurei algo incompreensível antes de desmaiar em seus braços. Não me lembro exatamente como fui levado até sua casa. Sei apenas que, ao abrir os olhos, já estava em um colchão fino sobre tábuas frias, coberto com mantas remendadas, e sentindo o cheiro de ervas e lenha queimada. A cabana era modesta, mas limpa. A lareira acesa estalava lentamente, aquecendo a sala com uma luz alaranjada. Ela estava ali, ao meu lado, trocando minhas ataduras, murmurando para si mesma enquanto preparava algo em um pote de ferro. Seu nome, eu descobriria mais tarde, era Anika. Anika vivia sozinha, ou pelo menos era o que aparentava à primeira vista. Era silenciosa, quase esquiva, mas seus olhos falavam por ela. Quando me ofereceu o caldo, eu recusei num primeiro impulso, orgulho inútil, mas cedi quando vi o quanto ela havia se esforçado. O gosto era forte, amargo, mas reconfortante. Foi naquele momento que percebi o quão perto da morte eu havia chegado e o quanto estava grato por não tê-la alcançado. Os primeiros dias foram de silêncio compartilhado. Eu limitado à cama e ela, se ocupando com suas rotinas. Costurava, recolhia lenha, fervia raízes. À noite escrevia em um caderno marrom de capa grossa. Eu não ousava perguntar sobre seu conteúdo. Havia algo sagrado naquele ritual. Em um dos poucos diálogos que trocamos, perguntei por que me salvara. Ela apenas respondeu: "Porque ainda há vida em você." Palavras simples, mas que ecoaram em mim como um chamado. Aos poucos minha recuperação avançava. Consegui me sentar, depois me apoiar com uma bengala improvisada. Anika sempre estava por perto, observando sem invadir, ajudando sem pedir. Retorno. Um dia, enquanto ela recolhia algumas ervas perto da porta, percebi uma sombra distante no bosque. Uma silhueta, talvez um homem. Quando chamei sua atenção, ela congelou. Depois, disse apenas: "Não se preocupe." Mas seus olhos diziam o contrário. Numa das manhãs, um menino apareceu na casa. Tinha uns 7 anos, cabelos castanhos e um olhar que não combinava com a pouca idade. Seu nome era Jorik. Não falava muito, apenas se sentava ao meu lado e observava. Anika me contou com hesitação que o havia encontrado semanas atrás andando sozinho pela estrada, sujo e com febre. Ela o acolheu, como fez comigo, com todos. Aquele lugar era mais do que uma cabana, era um abrigo contra a brutalidade do mundo. O tempo que passei ali me mostrou que Anika era mais forte do que aparentava. Seus gestos, sua rotina, sua firmeza, em meio à fragilidade me ensinavam algo novo a cada dia. Eu comecei a temer o momento em que teria que partir. Algo em mim já não era o mesmo, e a presença dela, com seu silêncio, sua dor contida e sua luz discreta, havia se tornado vital. Naquela noite, Anika se sentou ao meu lado, perto da lareira, com o caderno marrom no colo. Sem me encarar, disse: "Todos que chegam aqui carregam mais do que ferimentos, carregam histórias, você também." Eu assenti, era verdade. Mas o que eu não sabia era que a minha história, até então marcada por dor e guerra, acabara de ganhar um novo rumo, e o nome desse rumo era Anika. Os dias ali dentro começaram a ganhar um ritmo próprio. Havia algo de reconfortante no som do vento contra as paredes de madeira, no estalar da lenha queimando,
na rotina silenciosa que Anika mantinha com precisão quase ritualística. Embora minha perna ainda doesse, já conseguia me locomover com esforço. Ela fingia que não. Se importava com meus passos curtos, mas eu a via observar discretamente a cada vez que me erguia sozinho. Era como se parte dela quisesse que eu ficasse e parte temesse o que minha presença ainda traria. A cabana era pequena, mas repleta de detalhes que revelavam sua alma. No canto da sala havia um conjunto de pequenas figuras esculpidas em madeira, pássaros, mãos, casas. Um cobertor antigo repousava sobre a poltrona, com bordados desgastados de flores vermelhas. Na janela, ela mantinha uma garrafa de vidro com penas coloridas dentro. Um símbolo? Uma promessa? Eu não sabia. Mas cada objeto ali contava algo, e eu me pegava cada vez mais interessado na história que Anika nunca dizia em voz alta. Jorik, o menino silencioso, passava mais tempo comigo agora. Não dizia muitas palavras, mas fazia perguntas com os olhos. Certa tarde me trouxe uma pedra achatada, com riscos naturais que pareciam formar um coração. "É para dar sorte", murmurou. Eu o agradeci com um sorriso, sentindo o peito apertar com aquela inocência que ainda resistia, mesmo cercada por ruínas. Anika nos observava da porta, os braços cruzados, e por um instante o olhar dela suavizou como eu nunca tinha visto. Antes, houve uma noite em que a paz quase me enganou. Estávamos jantando à luz da lareira quando ouvimos 3 batidas secas na porta. Anika congelou. Seus dedos se contraíram sobre a colher. "Fique quieto", sussurrou. Com o coração disparado, fui me arrastando para trás da cortina da despensa, enquanto ela abria a porta com cautela. Era uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa. Conversaram baixo, rápido, como quem já se conhecia. Depois a visitante foi embora sem olhar para trás. "É só uma vizinha que traz avisos", disse Anika, mas a tensão em seu corpo contradizia cada palavra. No dia seguinte, ela saiu antes do amanhecer, levando uma sacola grande e Jorik pela mão. Retornou horas depois, ofegante, com galhos presos nos cabelos e uma cicatriz nova na testa. Evitou explicar, e pela primeira vez levantou a voz comigo quando insisti: "Se quer continuar vivo, não pergunte sobre o que não pode carregar." A frase foi dura, fria, mas o olhar que ela lançou logo em seguida, aquele olhar estava cheio de medo e arrependimento. Mesmo assim, naquela mesma noite, ela sentou ao meu lado. Não pediu desculpas, mas me ofereceu chá, e isso bastou. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela começou a cantar. Uma melodia baixa, sem palavras, como uma canção de ninar esquecida. Sua voz era rouca, levemente desafinada, mas aquilo me atingiu fundo. Era como se ela tivesse destrancado um quarto dentro de si e me deixado entrar, ainda que por um segundo apenas. A partir daí comecei a sonhar com ela, não apenas nos sonhos noturnos, mas enquanto observava a fumaça subir pela chaminé ou o vapor sair da tigela. Me pegava imaginando o que ela sonhava, quando fechava os olhos, se algum dia fora feliz, se já tinha amado antes. E se sim, se ainda era possível que amasse de novo. Havia algo entre nós crescendo devagar, sem palavras nem promessas, apenas gestos. Toques breves, olhares demorados. Jorik parecia perceber. Passou a nos observar com um certo ar de curiosidade infantil, como se soubesse que algo estava mudando. Uma noite, ele nos deixou sozinhos perto do fogo e foi dormir sem dizer boa noite. Anika sorriu com isso e eu, pela primeira vez, toquei sua mão por mais de um segundo. Ela não recuou. Seus dedos se fecharam lentamente entre os meus, e por um momento ali tudo doía menos, até o mundo do lado de fora. Mas havia um problema que nenhum de nós ousava dizer em voz alta. A guerra ainda existia, e o que havíamos construído, nesse lar frágil e quase secreto, estava sustentado pelo silêncio, pelo medo e pelo acaso. Um movimento errado, um nome dito em voz alta, e tudo desmoronaria. E nós sabíamos disso, e mesmo assim, começávamos a nos permitir sonhar. Naquela noite em que o frio parecia mais denso do que o habitual, o fogo da lareira não foi suficiente para aquecer o que nascia dentro de mim.
O calor que me envolvia vinha dos gestos de Anica, dos olhos que ela desviava com timidez sempre, que nossos olhares se cruzavam. Havia uma tensão nova pairando entre nós, mas não era medo, era algo mais doce, mais íntimo, que crescia entre as palavras não ditas e os silêncios compartilhados. Foi a primeira vez que senti que algo em mim começava a desejar não apenas ficar, mas pertencer. Ela costurava sentada na poltrona, enquanto Yorick dormia enrolado no cobertor ao lado do fogão. A agulha subia e descia com precisão, até que ela parou de repente, largando o tecido no colo. Elias, você tem alguém te esperando? A pergunta veio como uma pedra jogada num lago parado. Pensei por um instante antes de responder. Não mais, disse, com a sinceridade que guardei por tempo demais. A guerra levou quem me restava. Anica não respondeu, mas a forma, como passou os dedos pelos lábios, indicava que aquilo a tocou mais do que quis demonstrar. Decidimos dormir mais próximos naquela noite. Não houve necessidade de justificativas. Apenas estendemos os cobertores lado a lado no chão da sala, mais perto do calor. No silêncio, escutei sua respiração desacelerando e depois senti seus dedos tocarem levemente minha mão. Fiquei imóvel por alguns segundos até entrelaçar os meus nos dela. Foi só isso, mas foi tudo. Um elo invisível se firmava. Um pacto mudo entre dois corpos que, sem saber, já se escolhiam. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Anica encontrou na porta da cabana um bilhete preso com um espinho de roseira seca. O papel estava dobrado com cuidado, e nele havia apenas uma frase. A floresta tem olhos que não dormem. Ela leu em silêncio, depois queimou o bilhete no fogo. Não disse uma palavra, mas ficou o dia inteiro trancada no quarto, e o som abafado de choro chegou a mim como uma punhalada. Eu entendi naquele instante que o passado dela era mais profundo e perigoso do que qualquer inimigo visível. Na madrugada seguinte, acordei com um pesadelo e fui até a cozinha pegar água. Foi então que a vi debruçada na mesa, escrevendo algo no caderno marrom. A luz da vela projetava sombras no rosto dela, e havia uma tristeza que doía só de olhar. Me aproximei devagar. Está escrevendo o quê? Ela olhou para mim, vulnerável, como se estivesse sendo vista pela primeira vez. Cartas que nunca vou enviar, respondeu. E fechou o caderno com delicadeza, como se fechasse também o peito. Com o passar dos dias, tentamos fingir normalidade. Yorick, sempre atento, parecia sentir a tensão no ar, e por isso passava mais tempo fora da cabana buscando pedras, folhas e pequenos galhos que chamava de amuletos. Certa tarde, me entregou um deles, uma lasca de madeira em forma de lágrima. É para quando você tiver medo. Agradeci, apertando aquilo contra o peito porque sim, eu estava com medo. Medo de que aquela paz que vivíamos fosse frágil demais para durar. Mesmo assim, entre o medo e os bilhetes, o sentimento entre nós crescia. Um toque no ombro durava um pouco mais. Um olhar atravessava a sala como uma promessa silenciosa. Até que numa noite de vento forte, enquanto a cabana parecia estremecer, aconteceu. Estávamos sentados diante da lareira e, sem dizer nada, ela se aproximou. Nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me beijou. Foi um beijo calmo, mas carregado de tudo o que havíamos engolido por tempo demais. A partir dali, algo mudou. Não no ritmo da casa, mas dentro de nós. Dormíamos mais próximos, dividíamos o calor, e quando Yorick dormia, trocávamos sorrisos, segredos e planos curtos demais para se chamar futuro. Era como viver um sonho no meio do colapso, mas eu sabia, e ela também, que aquilo não podia durar. Ainda assim, decidimos viver cada momento como se fosse o último. Num entardecer especialmente silencioso, vi Anica olhando fixamente para a janela, como se pressentisse algo. Quando perguntei, ela respondeu: tem alguém nos cercando. Eles estão mais perto do que nunca. Suas palavras vieram frias, firmes, e naquele instante, compreendi que o amor que nascia entre nós era ao mesmo tempo salvação e sentença. Os dias seguintes foram de silêncio denso, quase sufocante.
Anika passava mais tempo calada, os olhos sempre atentos às janelas, como se esperasse que algo surgisse entre as árvores. Eu tentava manter a rotina com Jorik, ajudar nos pequenos afazeres, mas era nítido que algo havia mudado. Aquele beijo, tão carregado de verdade, havia selado mais do que um sentimento. Havia selado um destino. E agora, esse destino parecia prestes a ser cobrado. Na manhã em que tudo virou, o céu estava coberto de nuvens tão baixas que parecia que a floresta havia perdido a cor. A lenha queimava. O caldo borbulhava no fogão e Jorik desenhava em um pedaço de papel velho. Foi então que a batida soou. 3 pancadas secas, fortes, autoritárias. Todos pararam. Anika ficou imóvel por um instante. Depois, com uma calma que só disfarçava o pavor, disse: Elias, esconda-se. Agora. Eu não questionei. Corri até o alçapão atrás do tapete da sala, que levava a uma pequena despensa subterrânea. Levei Jorik comigo. O espaço era apertado, úmido, escuro. Pela pequena fresta de madeira, eu conseguia ver parte da sala. A porta foi aberta lentamente. Um homem entrou. Alto, imponente, de queixo rígido e farda escura. Seu nome era Kraus, um capitão, e o tom da sua voz era gélido como a lâmina de uma faca. Recebemos denúncias de que desertores estão sendo escondidos nesta área. Anika respondeu com firmeza. Disse que morava sozinha com o menino, órfão da guerra. Kraus caminhava pela cabana como se fosse dele. Passava os dedos sobre os móveis, observava os detalhes com olhos de predador. Quando viu as botas de Elias, as que ele usava quando chegou ferido, comentou: bonitas. Grandes para um menino, não? Anika apenas sorriu. São do meu pai. Ele morreu aqui. A mentira saiu com naturalidade, mas seus olhos tremiam. Kraus permaneceu tempo demais. Fez perguntas demais sobre o menino, sobre os hábitos, sobre o que havia comido no jantar. Tudo era uma armadilha disfarçada de conversa. Antes de sair, ele virou-se para Anika e disse com um leve sorriso cínico: Você tem mãos de curandeira, mas os olhos de quem esconde pecados. E então partiu deixando um rastro de cheiro de couro, fumaça e ameaça. Ficamos ali por um tempo escondidos, sem saber se ele realmente se fora. Quando finalmente emergimos, Anika trancou a porta com ferrolho e desabou. Sentou-se no chão e chorou em silêncio, como quem sabe que o tempo de paz havia acabado. A partir daquele dia, começamos a nos preparar. Sacolas com provisões, rotas, de fuga, sem as combinadas, porque sabíamos Kraus voltaria, e da próxima vez ele não estaria sozinho. Jorik, embora jovem, compreendia mais do que dizia. Parou de brincar. Carregava seus amuletos como se fossem escudos. Passava a maior parte do tempo em silêncio, com os olhos fixos em Anika, como se quisesse protegê-la com o próprio olhar. Eu sentia uma raiva surda crescer em mim. Não apenas por Kraus, mas por tudo. Por ter sido arrastado para uma guerra onde inocentes tinham que mentir para respirar. Numa noite em que os ventos gritavam como almas perdidas entre as árvores, Anika se deitou ao meu lado. Sem dizer palavra, enlaçou seus braços nos meus e repousou a cabeça em meu peito. Se algo acontecer, Elias, leve Jorik. Prometa que o levará em segurança. Aquilo me partiu, eu não queria pensar nesse fim, mas prometi. Porque amar alguém, às vezes, é aceitar que talvez não se possa salvá-la, mas pode-se salvar o que ela mais ama. Desde então, passamos a dormir, vestidos prontos para correr. O som mais leve fazia nossos corações dispararem. E mesmo entre esse medo constante, nossos olhares ainda buscavam consolo. Nossos dedos ainda se encontravam no escuro. Porque mesmo em meio ao terror, ainda nos permitíamos amar. Um amor clandestino, mas verdadeiro, e ele nos mantinha vivos, por mais um dia. A neblina daquela manhã parecia mais espessa do que de costume. A floresta ao redor da cabana se tornava um labirinto de sombras e sons abafados. Anika havia acordado cedo e saído sem dizer para onde ia. Eu tentei não me preocupar, mas quando o sol já começava a subir e ela ainda não havia voltado, uma inquietação tomou conta do meu peito. Jorik me olhava sem perguntar nada.
como se também sentisse que algo estava diferente. Quando ela finalmente voltou, trazia lama nos joelhos e folhas presas nos cabelos, os olhos distantes. Fui até o velho carvalho, murmurou. Precisava enterrar algo. Esperei que ela contasse mais, mas ela não disse nada naquele momento. Durante o almoço, sentou-se de frente para mim e o silêncio entre nós era tão pesado quanto a madeira da mesa. Até que ela se levantou e tirou de dentro da roupa um caderno envolto em tecido bordado. Colocou-o diante de mim. Era o mesmo que ela escrevia nas noites silenciosas. Você merece saber a verdade, disse, mas só leia se estiver pronto. Abri o caderno com mãos trêmulas, e aos poucos as palavras de Anika começaram a me arrastar para o passado dela. As páginas estavam cheias de nomes, datas, lugares. Eram registros de pessoas que ela havia escondido, tratado, ajudado a fugir. Havia cartas escritas por crianças, soldados feridos, viúvas, todos com histórias entrelaçadas àquela cabana. Ela estava salvando vidas há mais tempo do que eu imaginava. Algumas cartas eram de agradecimento, outras de despedida. Mas havia uma em especial, mais desgastada, dobrada tantas vezes, que parecia ter sido lida em segredo. Uma carta de alguém chamado Warren. Ela não disse quem era, mas eu compreendi pelo modo como ela passou os dedos sobre o nome. Aquele homem. Havia sido tudo. Sem levantar os olhos, ela explicou. Ele foi a primeira pessoa que ajudei. O primeiro que me fez acreditar que eu podia fazer diferença. E também o primeiro que perdi. Ela não chorava, mas sua voz carregava um tremor que só quem já viveu muitas perdas reconhece. Eu fechei o caderno devagar. Aquilo não era um passado distante. Era uma ferida aberta, guardada debaixo da pele todos os dias. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci, sussurrei. Ela sorriu com tristeza. Não. Só sou alguém que não teve escolha. Naquela noite, enquanto Jorik dormia, Anika me levou até o velho baú perto da parede da cozinha. De lá, tirou uma pequena caixa metálica. Dentro estavam mapas rabiscados, rotas, selos falsos, nomes de contato. Era o trabalho de Warren. Eu continuei o que ele começou, mas agora sinto que tudo isso pode ruir a qualquer momento. Ela me olhou com olhos decididos. Se algo acontecer comigo, Elias, você continua. Aquela responsabilidade me atravessou como uma lâmina, mas eu assenti. Não podia recusar, não mais. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos, mas era a calma de antes da tempestade. Começamos a guardar o essencial em mochilas escondidas sob o assoalho. Criamos sinais com galhos na floresta para indicar caminhos seguros. Jorik aprendeu a se mover em silêncio, como um pequeno animal selvagem. E eu me tornava mais forte, mais ágil. Como se meu corpo soubesse que precisaria suportar muito mais do que ferimentos. Anika, por sua vez, passava horas olhando para a cruz de madeira, atrás da casa. Lá Oren estava enterrado. Ou ao menos o que sobrou dele. Em uma manhã cinzenta, enquanto caminhávamos juntos até a margem do riacho, ela me contou como Oren morreu. Ele foi traído por alguém em quem confiava. Deixaram um bilhete na porta como o que recebia há dias. Depois vieram os tiros. Ela parou diante da água, jogou uma pedra com força e completou. Essa guerra não destrói só com bombas. Ela destrói com medo, com silêncio. Ficamos ali, lado a lado, e por um instante, desejei que aquele riacho nos levasse embora, para um lugar onde os nomes fossem esquecidos e os recomeços possíveis. Na volta, Jorik nos esperava com 2 flores amassadas nas mãos, uma para mim, outra para Anika. São feias, mas são fortes, igual a gente, disse com um sorriso. Eu ri, ela chorou, não de tristeza, mas de algo que há muito tempo não sentia, ternura. E ali, entre perdas e feridas, compreendi que o que nos unia ia além do desejo. Era algo forjado na sobrevivência, no silêncio, no amor que nasce quando tudo desaba. Naquela noite, depois de tudo, ela se deitou ao meu lado e me entregou o colar de madeira que sempre usava. Foi da minha mãe. Ela dizia que ele me protegeria mesmo quando eu não pudesse me proteger. Coloquei o colar com cuidado,
como quem aceita não só um presente, mas um legado. E no calor daquela troca silenciosa, selamos o que já era inevitável. Estávamos prontos para lutar. E também, se preciso, para morrer um pelo outro. A madrugada chegou silenciosa, como se até o vento tivesse receio de atravessar a floresta. Anica não conseguia dormir. Eu também não. O colar de madeira que agora pendia em meu pescoço parecia pulsar com a mesma inquietação que corria em meu peito. A presença de Kraus havia deixado um veneno invisível na cabana, e mesmo que ele tivesse ido embora dias antes, ainda era como se estivesse ali, à espreita. Eu a encontrei sentada no chão da sala, enrolada no cobertor, olhando para o fogo que dançava quieto. Quando me aproximei, ela apenas disse: "Às vezes acho que estamos vivendo nossos últimos dias em silêncio." Não soube o que responder. Apenas me sentei ao lado dela. O calor da lareira batia de um lado do rosto, e do outro, o frio da noite nos lembrava do que ainda nos cercava. Ela apoiou a cabeça em meu ombro, e eu senti a tensão de seu corpo aos poucos se render à presença que construímos juntos. Com delicadeza, entrelacei meus dedos aos dela. Não precisávamos de palavras. O tempo que passamos nos defendendo do mundo lá fora havia nos aproximado de forma invisível, profunda, e naquela noite, algo mais forte do que o medo falou mais alto. Ela virou o rosto para mim e nossos olhares se encontraram por tempo demais para serem só amizade. Tocamos nossos rostos como se fosse a primeira vez. Um toque terno, cheio de hesitação e desejo ao mesmo tempo. Quando a beijei, não houve pressa. O mundo pareceu desacelerar. A dor, o frio, o medo, tudo desapareceu por um instante. Ali, entre os estalos da lenha e a sombra da guerra, fizemos amor pela primeira vez. Foi uma entrega silenciosa, quase sagrada. Nada em nós buscava apenas prazer, buscávamos pertencimento. Na manhã seguinte, ela preparou o chá como sempre, mas seus gestos tinham outra leveza. Jorik nos observava com aquele ar inocente e curioso, como se soubesse que algo entre nós havia mudado. Depois do café, ele saiu para brincar com uma rede de galhos e pedras perto do riacho. Eu e Anica ficamos na varanda improvisada, observando o horizonte branco de neve. "Ainda acha que estamos vivendo nossos últimos dias em silêncio?" perguntei. Ela respondeu com um sorriso breve: "Talvez estejamos vivendo nossos únicos dias de verdade." A calmaria se manteve por 2 dias, e como sempre, isso nos deixou mais inquietos. Kraus não era o tipo de homem que ameaçava e desaparecia. Sabíamos disso. Por isso, ao menor ruído entre os galhos, nossos corpos enrijeciam. Começamos a deixar tudo pronto para partir a qualquer momento. Mochilas ao lado da porta. Cobertores enrolados em fardos fáceis de carregar. Jorik dormia vestido, e eu dormia com a faca sob o travesseiro. E mesmo assim, nos permitíamos beijos no escuro. Era a nossa forma de resistir. Em uma dessas noites, ela me levou até o quarto que antes evitava mostrar. Era pequeno, com um armário de madeira e uma janela empoeirada. No canto, havia uma caixa envolta por panos. Aqui estão todos os nomes que passaram por mim. Crianças, soldados, velhos e os que não conseguiram sair. Abri a caixa com cuidado. Eram folhas, cartas, desenhos. Entre elas, um desenho de Jorik, ainda menor, feito por uma criança. Ele viu os pais morrerem, Elias. Ele nunca falou disso, mas desenha sempre a mesma cena. Um homem caído e uma mulher gritando. Aquilo me destruiu por dentro. No dia seguinte comecei a treinar Jorik. Ensinei a ele como se mover em silêncio, como seguir rastros, como entender os sons da floresta. Ele aprendia rápido, como se já soubesse que um dia precisaria fugir de novo. Anica nos observava. Às vezes sorria, às vezes chorava. Havia nela um cansaço que só as mulheres que amaram demais conhecem. E eu percebia, ela me amava. Mesmo que nunca dissesse em voz alta, e eu já não conseguia imaginar um mundo sem ela. Na terceira noite após nossa primeira entrega, fomos acordados por um som metálico. Sineta, um dos pequenos sinos que Anica havia pendurado nos galhos distantes. Ela pulou da cama, pegou o punhal e correu até a janela. Eu a segui.
No escuro da floresta havia movimento, sutil, preciso, como se algo ou alguém estivesse sondando. Eles chegaram, disse ela, mas não vão atacar hoje. Estão estudando o terreno, mas amanhã eles vêm. E com essa frase sabíamos. Tínhamos apenas uma noite para decidir como sobreviver. E naquela última noite de aparente paz, dormimos entrelaçados como se o mundo lá fora não existisse. Eu acariciei seus cabelos até ela adormecer. E prometi, em silêncio, que se fosse preciso, eu morreria por ela. Por Yorick. Pela chance de um futuro que talvez nunca viesse, mas que eu não permitiria que fosse arrancado sem luta. A aurora daquela manhã não trouxe luz, apenas uma claridade fria, como se o céu estivesse de luto pelo que viria. Anika acordou antes de mim e passou os primeiros minutos olhando para o horizonte pela pequena janela da cozinha. Havia uma rigidez em seu corpo que eu nunca havia visto antes. Ela estava pronta, mas não era coragem o que a movia. Era a certeza de que o fim estava mais próximo do que nunca. O silêncio da floresta havia mudado. Até os pássaros pareciam ausentes, como se também estivessem escondidos do mal. Com o pouco tempo que tínhamos, fizemos o que podíamos. Dividimos o pouco alimento em bolsas separadas. Carregamos o essencial, o colar de madeira, os mapas, as cartas da caixa metálica. Ensinei a Yorick os últimos passos da rota de fuga, usando pedras para marcar os pontos onde ele deveria esperar ou mudar de direção. Anika, embora firme, tremia ao olhar o menino. Ele vai se lembrar de você, Elias, mesmo que não consiga te ver de novo. Ela sabia, e eu também. Um de nós não voltaria. Foi então que ouvimos o estalo, um galho partido, seco, direto, como um aviso final. Olhei pela janela e vi sombras se movendo, armadas, táticas. Eles vinham com estratégia, não estavam com pressa. Queriam sufocar, não destruir rápido. Kraus era um caçador, e nós éramos a presa que ele queria cansar antes de derrubar. Anika se colocou entre mim e a porta. Você está fraco demais. Eu ganho tempo, você sai pelos fundos, com Yorick. Neguei de imediato. Você não vai sozinha. Ela me encarou como se me visse pela última vez. Se me ama, você vai. Mas antes que o plano se concretizasse, a porta da frente foi arrombada com um chute seco. 2 soldados invadiram armados, gritando. Disparamos o que conseguimos, fomos rápidos. Um caiu nas armadilhas que colocamos sob o tapete. O outro foi atingido por Anika com o punhal. Sangue espirrou no chão de madeira. O caos se instalou. Yorick correu até mim agarrando minha perna e eu o protegi com o corpo. Gritos do lado de fora. O som de fogo sendo ateado em algum ponto da lateral da casa. Estavam nos empurrando para o colapso. Conseguimos sair pelos fundos. Corremos pela trilha de neve e lama, atravessando árvores e galhos como fantasmas desesperados. Anika ia à frente, abrindo caminho. Eu, com Yorick nos braços, tentava não cair, mas o corpo não respondia como antes. As costelas doíam. O sangue pulsava em meus ouvidos. Foi quando vi o clarão, o fogo da cabana. Ela havia sido incendiada. Nosso lar, aquele pedaço de mundo que resistia à guerra. Agora era só fumaça, no céu cinzento. Nos escondemos numa gruta baixa, entre raízes de pinheiros e pedras frias. Era um buraco no chão, mas naquele instante parecia um santuário. O menino soluçava, tentando não fazer barulho. Anika se ajoelhou diante de mim e segurou meu rosto. Escuta, Elias. Há um ponto de encontro. A estrada do sul, depois do riacho. Lá há um grupo de desertores. Thomas, você vai se lembrar desse nome. Diga que fui eu quem mandou você. Tentei protestar. Ela me calou com um beijo breve. Se eu não chegar, continue. Ela partiu antes que eu pudesse segurar. Correu na direção oposta, atraindo os perseguidores. Os sons de seus passos desapareceram rápido. Depois vieram os tiros, gritos e silêncio. Um silêncio tão cruel que parecia cortar o ar. Senti meu peito querer explodir, mas eu tinha Yorick ao meu lado. Ele tremia. E então compreendi o que Anika havia feito. Ela nos dera tempo. Tinha se oferecido como distração, como isca, e eu
Eu só podia correr. As horas seguintes foram nebulosas. Caminhei como um fantasma. Jorik seguia firme, silencioso, como se tivesse envelhecido em um único dia. Quando finalmente encontramos a estrada do sul, caímos aos pés de um homem armado, com barba por fazer e olhos desconfiados. Ele apontou a arma até ouvir meu sussurro. Thomas, Anika. Anika me mandou. O homem baixou a arma devagar. E naquele instante, percebi que tínhamos sido salvos. Por ela. Fui tratado e alimentado. E Jorik dormiu pela primeira vez em paz. Mas Anika não veio. Não naquela noite, nem na seguinte. Eu ficava à porta do abrigo, olhando para a floresta como quem espera um milagre. Porque no fundo, meu coração ainda pulsava ao ritmo do nome dela. E cada batida era um grito silencioso de esperança. A manhã seguinte, amanheceu em tons de cinza. A pequena clareira onde o grupo de Thomas se escondia parecia suspensa no tempo. Tudo ali era silêncio e vigilância. Os homens falavam pouco, as mulheres cozinhavam em silêncio e as crianças não brincavam. Era um lugar de sobrevivência, não de esperança. E mesmo assim, ao ver Jorik comer com calma ao lado de 2 outros meninos, senti uma pontada de alívio. Ele estava seguro, pelo menos por agora. Thomas me observava de longe. Era um homem endurecido pelo tempo, mas não insensível. Aproximou-se com passos lentos e me entregou uma carta. Ela deixou isso para você, antes de desaparecer. Minhas mãos tremiam ao abrir o papel dobrado. A caligrafia era de Anika, firme, mas carregada de dor. Se eu não voltar, Elias, é porque escolhi lutar de outra forma. Não me procure. Cuide dele. Cuide de você. E viva. Por nós. Terminei de ler com os olhos embaçados. Cada letra dela parecia pulsar em meu peito como uma última batida. Recusei aceitar que aquilo era o fim. Insisti com Thomas para que voltássemos, ao menos até a borda da floresta. Queria ver com meus próprios olhos. Ele resistiu no início, mas depois cedeu. Seguimos no fim da tarde, ocultos pelas sombras. Caminhamos até o local onde a cabana antes existia, ou o que restava dela. A estrutura havia virado cinzas e madeira enegrecida. No chão, uma marca clara, pegadas recentes. E entre os escombros, uma faixa de tecido bordado com flores vermelhas. O lenço de Anika. Segurei o tecido como se fosse carne viva. Era tudo o que me restava dela. Olhei em volta desesperado por outro sinal. E encontrei um risco discreto. Na árvore próxima, um traço curvo, depois 2 cortes pequenos embaixo. Era o símbolo que ela usava no caderno. Ela estivera ali depois do incêndio. Estava viva. A esperança voltou a inflamar minhas veias. Thomas me segurou pelo ombro. Ela não foi levada, ela fugiu. E deixou um rastro para você. Voltar ao acampamento foi como carregar um tesouro invisível. Não contei a ninguém. Nem mesmo a Jorik. Preferi guardar aquilo dentro de mim como um segredo sagrado. Nas noites que se seguiram, sonhei com ela. Em alguns sonhos, ela me chamava. Em outros, apenas me olhava de longe, com aquele olhar calmo e firme, dizendo tudo, sem uma palavra sequer. A ausência dela pesava, mas agora era uma ausência viva, e isso fazia toda a diferença. Thomas me contou mais sobre o grupo. Eles resgatavam feridos, transportavam crianças e mantinham uma rede subterrânea de fuga. Anika havia ajudado na construção de uma das rotas que passava pelos túneis sob as colinas ao sul. Ela era uma das peças mais importantes do quebra-cabeça, ele disse. E talvez seja por isso que sobreviveu. Ela conhecia saídas que ninguém mais conhece. Saber disso me enchia de orgulho e de dor. Jorik me perguntava por ela todas as manhãs. Ela vai voltar? Dizia com os olhos grandes, esperando por uma resposta mágica. Eu nunca dizia que sim, mas também nunca dizia que não. Apenas respondia. Ela está onde precisa estar. E a gente precisa estar aqui até ela chamar. E por dentro, eu rezava para que esse chamado chegasse logo. Ou ao menos, algum novo sinal. Certa tarde, enquanto ajudava a enterrar um dos refugiados que não resistiu, vi algo entre as pedras do riacho próximo.
um pequeno círculo de madeira com uma pena vermelha presa no centro. Era uma das peças que Anika costumava montar e deixar escondidas em pontos estratégicos. Peguei aquilo como quem encontra uma mensagem cifrada. Levei até Thomas. Ele olhou com atenção e apenas assentiu. Ela está viva e está guiando você. Aos poucos, algo dentro de mim se transformava. Não era mais apenas o soldado ferido, tentando sobreviver. Agora eu era parte da rede, um elo de tudo o que Anika construiu. E mesmo sem vê-la, mesmo sem tocá-la, eu sentia sua presença em cada árvore, em cada trilha, em cada criança salva. Ela havia se tornado mais do que carne e osso. Ela era chama, caminho, propósito. As noites tornaram-se mais frias e a floresta mais hostil. Embora estivéssemos abrigados no acampamento de Thomas, nenhum lugar era verdadeiramente seguro. Os homens de Kraus ainda rondavam as vilas e trilhas com olhos famintos. Cada boato sobre capturas fazia o medo voltar a apertar o peito. Mas eu já não era o mesmo homem que chegou ferido àquela cabana. Eu carregava a memória de Anika como uma armadura, e a esperança de reencontrá-la me dava forças que meu corpo já nem sabia ter. Durante uma patrulha nos arredores, avistamos fumaça subindo de uma pequena clareira. Thomas, cauteloso, sinalizou silêncio e seguimos juntos até o ponto. Lá, escondida entre pedras e vegetação densa, havia uma cabana de madeira semi-abandonada. Mas não era qualquer abrigo. Na porta, havia o mesmo símbolo entalhado que Anika usava para marcar suas rotas. 3 riscos em curva, como um sorriso invertido. Meu coração disparou. Ela passou por aqui, sussurrei. Entramos com cautela. Tudo estava silencioso. Poeira no chão, pratos usados ainda frescos. Ela estivera ali recentemente. No canto, uma mochila com suprimentos e um cobertor, dobrado com cuidado. E ao lado do fogão apagado, um pequeno papel preso com uma pedra. Seguindo para o norte. Fique vivo. Eu reconheci a caligrafia na hora. Meus joelhos falharam e me apoiei na parede. Ela estava viva e me guiando. Sempre me guiando. Voltei ao acampamento como se tivesse ressuscitado. Mostrei o bilhete a Thomas, que confirmou o que suspeitava. Havia uma nova frente de resistência organizada em uma cadeia de cavernas ao norte. É perigoso. A rota está cheia de patrulhas. Mas nada mais me impediria. Naquela noite me despedi de Jorik. Ele já entendia tudo com o olhar. Vai atrás dela, né? Perguntou, segurando meu colar de madeira. Ela vai estar te esperando. Abracei-o com força, tentando conter as lágrimas. Cuide de Thomas. Cuide de você. Parti antes do amanhecer apenas com uma mochila e a bússola que Anika havia deixado comigo semanas antes. As árvores passavam como vultos. A cada passo, revivia memórias. O toque dela, sua voz baixa, o calor de seus olhos. Mesmo o silêncio da floresta parecia mais suportável quando eu pensava nela. A fome, o cansaço, o frio, tudo isso virava poeira diante do desejo de vê-la outra vez. E assim, segui adiante, rumo ao desconhecido. Ao entardecer do segundo dia, avistei algo à distância. Movimento. Havia um grupo de soldados se aproximando de uma das entradas das cavernas. Escondi-me entre os galhos baixos e observei. Um deles, o mais alto, de postura autoritária, era Kraus. Reconheci sua voz. Estava ordenando buscas. Ela está aqui, a mulher. Quero-a viva. O resto, não importa. O ódio me tomou por completo, mas também o medo. Ele sabia onde ela estava. E eu estava atrasado. Esperei até que a noite caísse. Usei os atalhos que Thomas havia me ensinado. Entrei nas cavernas por uma entrada lateral, estreita e quase invisível, escondida sob rochas e raízes. Lá dentro, a escuridão era total. Mas eu sentia o caminho, como se ela me puxasse com os próprios pensamentos. Havia vozes distantes, e então a vi. Anika, sentada ao lado de uma lamparina com os cabelos presos e a roupa coberta de poeira. Seus olhos encontraram os meus e por um segundo o tempo congelou. Corri até ela. Nos abraçamos com uma força que era quase desespero. Você veio, sussurrou como se ainda duvidasse. Eu seguiria até o fim do mundo, respondi.
Mas antes que trocássemos mais palavras, ouvimos o som que gelou o sangue em nossas veias. O eco de botas, gritos. Kraus havia entrado, e o tempo que tivemos estava se esgotando. Temos que sair, ela disse, mas só há um caminho, e alguém precisa ficar para fechar a passagem. Meus olhos encontraram os dela, e soubemos. A escolha estava diante de nós. Anika apertou minha mão. Não é você, Elias, eu conheço o caminho, você precisa levar os outros. Eu negava, chorando em silêncio, mas ela apenas me entregou um último bilhete, dobrado em 4. Se você me ama, você vai. Ela me beijou com pressa, com força, com tudo o que restava de nós, e correu levando a explosão que viria com ela. Eu fui, porque às vezes amar é obedecer. Mesmo quando a alma sangra, a explosão fez as paredes da caverna tremerem como se a terra gritasse. Os escombros desabaram atrás de mim, abafando os gritos, os tiros, tudo o que restava do que fomos. A última coisa que ouvi foi o nome dela, ecoando no meu peito como um clamor. Anika. Meu corpo correu por instinto, junto aos outros refugiados. Um túnel lateral nos levou até uma saída escondida entre as montanhas. Do lado de fora, a noite parecia em silêncio de luto. O céu estrelado contrastava cruelmente com a guerra que ainda rugia atrás de nós. Durante 2 dias ficamos em silêncio absoluto. Ninguém perguntava, ninguém respondia. Os sobreviventes seguiam rumo ao refúgio no vale ao sul. Eu caminhava com os pés, mas era como se minha alma tivesse ficado soterrada sob a rocha com... Ela? As palavras do último bilhete queimavam no meu bolso, mas não tive coragem de abri-lo. Ainda não. Como se enquanto permanecesse fechado, ela ainda pudesse estar viva, de algum modo. Ao chegar ao vale, reencontrei Jorik. Ele correu até mim, os olhos assustados, buscando uma resposta no meu silêncio. Eu o abracei com tanta força que quase me faltou o ar. Ela está em paz. Foi tudo o que consegui dizer. Ele não respondeu. Apenas colocou a pequena pena vermelha no meu bolso, a mesma que ele carregava desde o dia em que ela sumiu. E então, choramos. Juntos. Pela mulher que salvou nossas vidas com o amor e o silêncio. Nos dias seguintes, reconstruímos. O grupo organizou plantações, novos abrigos. Thomas voltou com outros sobreviventes. Havia crianças, mulheres, homens mutilados pela guerra, mas vivos. Anika não foi esquecida. Suas cartas circulavam entre as mãos como sementes. Suas rotas viraram caminhos de fuga. Ela era agora um nome sussurrado com reverência. Ela era mais do que memória. Era chama que não se apaga. Algumas semanas depois abri o bilhete. As mãos tremiam. A caligrafia dela estava firme, clara. Se você está lendo isso é porque escolheu viver. Obrigada. Por me permitir amar uma última vez. Por me dar o que nem eu sabia que merecia. Não sinta culpa. Eu escolhi esse fim para que outros tivessem começo. E onde quer que eu esteja, você ainda é meu lar. Eu chorei por horas. Mas depois, algo em mim se acalmou. Eu havia sido amado. De verdade. E isso não morre. Comecei a escrever. Peguei o caderno de couro dela, agora em minhas mãos, e continuei a história que ela começou. Escrevi sobre a cabana, sobre o caldo quente nas noites frias, sobre os olhos de Anika, sobre Jorik desenhando o fim e o recomeço. Escrevi para que o mundo soubesse que, em meio ao horror, ainda havia beleza. Ainda havia quem salvasse, quem cuidasse, quem amasse, mesmo sem garantias de sobrevivência. Jorik cresceu forte, inteligente, teimoso como ela. Aprendeu a mexer com as ervas, a desenhar mapas, a escrever bilhetes com códigos que só nós entendíamos. Ele se tornaria um símbolo também anos depois, mas essa já é outra história. Eu o ensinei tudo o que Anika me ensinou, e quando ele me perguntou o que ela foi para mim, respondi. Ela foi a mulher que ensinou ao meu coração como ser pássaro mesmo com as asas feridas. Em um fim de tarde, retornei sozinho ao lugar onde a cabana existira. As cinzas haviam sumido. No lugar cresciam flores selvagens. Girei o colar de madeira nos dedos, respirei fundo e deixei ali o lenço bordado de Anika, preso entre 2 pedras. Um adeus, um recomeço. E então sorri, porque percebi que não havia sido o fim. Ela estava ali,
no vento, na flor, no meu peito, e onde quer que houvesse alguém lutando por amor, ela também estaria. Nos livros que escrevi depois, nunca usei o nome real dela. Mas a essência, essa jamais escondi, porque essa história, a nossa história, era mais do que um romance de guerra. Era um lembrete de que o amor não é apenas o que nos salva, é o que nos transforma, mesmo quando tudo desmorona. E por isso, nunca deixei de contar, porque cada vez que alguém ouvia, ela vivia de novo.